Jornada espiritual, 10 dias de oração. Primeiro Deus, chamado à oração, as mensagens angélicas e o reavivamento da Igreja. 10 de fevereiro, a urgência da oração. Orar. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11:13. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e Ele lhes dará chuva abundante, e a cada a vegetação no campo. Zacarias 10:1. Mas ao Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 14, 26, capítulo 16 e versículo 8. Em verdade lhe digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, versículo 12 a 14. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Promessa ilimitada. A promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou povo. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Desde o dia de Pentecoste até o presente, o Consolador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. A todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, santificador, guia e testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Os homens e mulheres que, através dos longos séculos de perseguição e prova, desfrutaram em grande medida da presença do Espírito Santo em sua vida, permaneceram como sinais e maravilhas no mundo. Revelaram diante dos anjos e dos seres humanos o transformador poder do amor que redime. Atos dos Apóstolos, página 32 a 49. Promessa poderosa. Em verdade, também lhes digo
que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Peçam-me, e eu lhe responderei aos seus pedidos. A promessa é feita com a condição de que a igreja ofereça orações conjuntas. E em resposta a essas orações, pode-se esperar um poder maior do que aquele que vem em resposta a uma oração particular. O poder dado será proporcional à unidade dos membros e seu amor por Deus e uns pelos outros. O Espírito nos ajuda. Tenha um ótimo dia. O Espírito nos ajuda. Se somos ensinados por Deus, oraremos de acordo com sua vontade, revelada em submissão à vontade que não conhecemos. Devemos fazer nossas súplicas de acordo com a vontade de Deus, confiando na preciosa palavra e crendo que Cristo não somente deu a si mesmo por seus discípulos, mas também a eles. O relato declara: soprou sobre eles e disse-lhe: recebam o Espírito Santo. João 20, 22. Jesus está esperando para soprar sobre todos os seus discípulos, dando-lhe a inspiração de seu Espírito Santificador e transmitindo a vital influência de si mesmo a seu povo. Quer que eles compreendam que não podem servir a dois senhores. A vida deles não pode ser dividida. Cristo tem de viver em instrumentos. Cristo tem de viver em instrumentos humanos, operar mediante suas faculdades e agir por meio de suas aptidões. A vontade deles precisa ser submetida à sua vontade e devem cooperar com seu espírito para que sejam mais eles que vivam, mais Cristo vivendo neles. Jesus procura inculcar-lhes. Jesus procura inculcar-lhes o pensamento de que, ao dar seu Santo Espírito, está lhes concedendo a glória que o Pai lhe deu, para que ele e seu povo sejam um Deus. Para que ele e seu povo seja um em Deus. Devemos submeter nossa vida e vontade à vontade de Deus, sabendo que ela é santa, justa e boa. E recebereis poder, página 28. Poder do alto. Entregando-nos a Deus, obtemos grandes vantagens, pois se temos fraqueza de caráter, como sucede com todos nós, unimos-nos com alguém que é poderoso para salvar. Nossa ignorância está unida à sabedoria divina, nossa fragilidade ao eterno poder. E como Jacó, cada um de nós pode tornar-se um príncipe com Deus. Ligados ao Senhor Deus de Israel, teremos poder do alto. E receber esse poder, página 145. Reflexão espiritual, por Mark Finley. Uma tarefa grandiosa. A população mundial está crescendo assustadoramente.
As últimas estimativas populacionais revelam que o nosso planeta tem 7,8 bilhões de pessoas aglomeradas no globo terrestre, com aproximadamente 385 mil bebês nascidos a cada dia, ou 140 milhões a cada ano. Nós nos perguntamos: como podemos alcançar todas as pessoas do mundo com as boas novas do Evangelho e do breve retorno de Cristo? A cada ano, nascem quase 7 vezes mais pessoas do que o número atual de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Considere o desafio de outra forma. As cidades do mundo estão crescendo rapidamente. Existem pelo menos 548 delas com uma população de 1 milhão ou mais. Muitas dessas cidades estão em países em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma presença discreta. A tarefa que temos diante de nós, às vezes, parece impossível. Ela deve nos levar à oração fervorosa. Nenhum esforço nosso é suficiente para alcançar o mundo para Cristo. Somente por meio do Espírito Santo o mundo será alcançado com a mensagem de Deus. Somente pelo poder do Espírito Santo pode ser alcançado milhões nas grandes cidades do planeta. Somente por meio do Espírito Santo os países são alcançados e as pessoas resistem ao Evangelho. E as pessoas resistentes ao Evangelho podem ser conquistadas. Somente pelo poder do Espírito Santo podem ser alcançados milhões nas grandes cidades do planeta. Somente por meio do Espírito Santo, os países não alcançados e as pessoas resistentes ao Evangelho podem ser alcançadas. Somente pelo poder do Espírito Santo, nossas comunidades podem ser alcançadas. E a maravilhosa notícia é que Deus já está trabalhando nesses lugares difíceis de alcançar. Ele nos convida a buscá-lo para obter o poder para cumprir a tarefa que temos diante de nós. Jesus disse: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Lucas 11, 13. Observe a expressão quanto mais neste texto. Jesus quer fazer muito mais por nós pessoalmente e muito mais por sua igreja do que podemos imaginar. Ele nos exorta a pedir o Espírito Santo, a implorar pelo Espírito Santo, a buscar a bênção do Espírito Santo com todo o nosso coração. Não porque ele não esteja disposto a dá-la, mas porque não estamos preparados para recebê-la. Ao começarmos os 10 dias de oração deste ano, vamos reivindicar essa promessa juntos. Motivos de oração. 1. Por avivamento espiritual em minha família. 2. Por meu preparo espiritual para as 10 horas de oração. 3. Por meus 5 amigos. Desafios da igreja. 1. Edificação espiritual dos quase 2,5 milhões de adventistas do sétimo dia nos 8 países que compõem a divisão sul-americana. 2. Proclamação mundial das 3 mensagens angélicas. Atividade missionária. Escolha 5 familiares ou amigos que ainda não conhecem Jesus ou estão afastados e orem por eles. Você ainda pode orar por nomes de interessados da igreja e por telespectadores da TV Novo Tempo. É hora de orar. Passe os próximos minutos falando com Deus. A seguir, você encontrará
um modelo de oração com base no estudo de hoje. Agradecimento e louvor. Exalte o nome de Deus e agradeça pelo privilégio de falar com Ele. Confissão. Reconheça sua necessidade de orar sempre e clamar pela presença do Espírito Santo, orando com a palavra de Deus. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:13. Quanto mais, Senhor, Tu és bom, Tu és desejar. Quanto mais, Senhor, Tu és bom, Tu deseja meu bem, muito mais do que um pai amoroso desejaria. O Espírito Santo. Jesus, obrigado pela maravilhosa promessa do Espírito Santo. Aquele que lhe pedirem. Pai, batiza-me com o Espírito Santo, conforme prometeste. Intercessão. Ore pelos desafios da Igreja Adventista ao redor do mundo e pelos motivos de oração de hoje. Pedidos pessoais. Apresente a Deus suas necessidades, saúde, família, finanças e etc. É hora de cantar. Com cânticos espirituais, clame pela presença do Espírito. Hinos sugeridos. Vem morar em mim. Inário Adventista do sétimo dia, número 596. Vem, Santo Espírito, agora. Inário Adventista do sétimo dia, número 161.